Boa noite a todos. Que bom estarmos reunidos aqui mais uma quinta para falarmos do Evangelho de Jesus. Antes de darmos início, vamos fazer uma prece. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus este momento oportuno. Vamos deixar de lado os nossos medos, as nossas atribulações, ansiedades e incertezas. Vamos neste momento deixar o Mestre Jesus entrar em nossos lares, nos abraçar. Pedimos que Mãe Maria possa fazer uma visita nos hospitais, asilos, orfanatos, mesmo os lares que têm um acamado ou um necessitado. Que Mãe Maria possa envolver o nosso planeta e envolver a humanidade do seu infinito amor. E aproveitando este momento de paz, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite para conversar um pouco sobre o Evangelho. O momento é muito oportuno, de muitas reflexões, e é isso que nós vamos fazer nesta noite. Eu trouxe aqui o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e 5 questões do Livro dos Espíritos. Eu acho que o momento é bastante pertinente para fazermos uma viagem interior. Então eu vou deixar lançada mais ao final da nossa conversa algumas questões para que cada um atenda à sua necessidade. Sabemos que temos fragilidades, temos potencialidades, e está na hora da gente olhar com mais delicadeza para as nossas fragilidades. O momento clama isso, o isolamento clama isso, para que possamos ser pessoas melhores. Então, hoje eu trouxe aqui o item 8 do capítulo 1 do Evangelho, que fala sobre a aliança da ciência com a religião. Mas antes da gente conversar sobre isso, precisa voltar um pouquinho no tempo. Precisamos ir até Moisés, as leis mosaicas. As leis mosaicas, elas foram divididas em 2 partes. A primeira é a lei de Deus, a segunda é a lei civil. A lei de Deus, ela é imutável. Já a lei civil é a lei que regulamentava o povo daquela época. E à medida que a sociedade evolui, essas leis se mudam também, elas vão se modificando ao decorrer do tempo. Passado um tempo, depois de Moisés, veio Jesus. E Jesus veio consolidar essas leis, ele não veio destruir essas leis. Ele veio para praticar essa lei. E ele trouxe para nós o conhecimento de que a vida não acaba aqui na Terra. A vida, ela tem um plano espiritual. Trouxe também a nossa aproximação com Deus. E naquela época, quando Jesus conversava com os homens, era difícil a compreensão, porque aquela população não tinha o conhecimento suficiente, não tinha maturidade suficiente para entender o que Jesus falava. E por isso, precisava esperar o tempo que a ciência traria. Mas, para que a ciência trouxesse esse entendimento, precisava de um tempo para esse progresso. Passado esse tempo, passado alguns séculos, chegou no século XIX, com a chegada do Espiritismo. É a ciência do novo. E o Espiritismo trouxe para nós o conhecimento de que a vida não se extingue com a morte. Trouxe também as falas e os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo prega exatamente o que Jesus ensinava. E
trouxe para nós o preparo do mundo de regeneração. Para quem não assistiu ainda o filme Kardec, eu sugiro que aproveite aí esse período de isolamento, que o tempo é maior. Procure assistir esse filme que traz o momento em que a França estava vivendo quando a codificação chegou, como Kardec chegou à conclusão para poder fazer o Livro dos Espíritos, como foi feita essa comunicação, como eram as comunicações naquela época. Então é um filme que vai trazer bastante conhecimento. Então aqueles que não assistiram, eu sugiro que aproveitem essa oportunidade. E passado isso, chegou o tempo da ciência e da religião. As duas deveriam caminhar juntas, né? A ciência e a religião alavanca o intelecto humano e deveriam caminhar juntas. Mas isso não aconteceu. Teoricamente, elas deveriam caminhar juntas em função de todas terem o mesmo princípio. O princípio é Deus. Uma traria o conhecimento material e a outra traria o conhecimento espiritual. E isso não se deu, porque ambas queriam ter a sua verdade. Mas estamos em processo evolutivo e o progresso chega. E hoje temos notícia que a ciência já tem o conhecimento dos fluidos, já tem o conhecimento da energia, tem o conhecimento também do poder do pensamento. E com isso a ciência avança e avança muito. Só que ela não consegue avançar o progresso moral dos homens. Então, este momento que nós estamos vivendo é um tempo de chamamento, podemos dizer assim. É um momento que todos os dias somos convidados a vivenciar de alguma forma as leis de Deus. É um momento em que o planeta está se voltando para o divino. Mas ainda, como todos, eu também faço parte de tudo isso, ainda rogamos que a vacina para toda essa situação chegue, né? A vacina para esse vírus chegue. Será que a cura está nessa vacina, a prevenção está nessa vacina, né? Um método da gente conseguir se imunizar? Materialmente dizendo sim, mas e espiritualmente? A cura da vacina do Espírito é a cura do Evangelho, é a cura do amor. Então nós estamos num momento de um chamamento realmente, né? Esse isolamento vem para a gente dar presta atenção em todos nós, para ser um ser melhor. E o que é ser um ser melhor? É um ser que ama incondicionalmente, coisa que ainda está longe da nossa capacidade, mas estamos numa busca diária disso. É um ser que dissipa trevas, que olha para as sombras internas, que acolhe essa sombra. Então, esse é um ser melhor, esse eu acredito que seja o chamamento. E o Cristo trouxe a lei do progresso. E a lei do progresso ensina exatamente todas as virtudes de Jesus, né? A fraternidade, a caridade, o amor ao próximo, enfim, né? Todas aquelas virtudes. Com isso, com a lei do progresso, eu cheguei até o Livro dos Espíritos, como eu havia dito de início. Eu trouxe aqui algumas questões do Livro dos Espíritos. Eu vou ler aqui a questão 783, que ela diz o seguinte: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E os espíritos respondem: ao progresso regular e lento que resulta de força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. A pergunta é: se somos seres criados para o progresso, não existe o que contenha o nosso progresso. Mas se não aprendemos no amor, não aprendemos com os ensinamentos, aí precisa de um empurrãozinho. Será que essa pandemia é um empurrãozinho para o nosso progresso? Fica aí a nossa pergunta. Essa resposta ela é um pouco mais longa, eu li só o comecinho dela, então eu sugiro que aí em casa vocês peguem o Livro dos Espíritos para a conclusão dessa resposta, tá? E fica aí essa questão. Aí vamos lá para a questão
785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? E a resposta são o orgulho e o egoísmo. Quando a gente fala que o progresso intelectual ele é mais rápido do que o progresso moral, significa que quando há o progresso intelectual, tem junto, seguido dele, além do egoísmo e do orgulho, a ganância, né? Então, quando você tem uma invenção, e aí você detém essa invenção, e não usa isso para o progresso coletivo, aí a evolução moral ela vai ficando um pouco atrasada. Um pouco não, muito, né? Então, a pergunta que fica aqui é a seguinte: o que eu estou fazendo para ser um obstáculo nesse progresso? E quando a gente fala em progresso, é importante lembrar que o progresso começa em nós, o progresso começa com o nosso familiar, né? O que eu estou fazendo para que esse meu familiar progrida, né? Depois a gente vem para os progressos maiores. Então, às vezes tem uma dimensão maior do progresso, mas o progresso ele começa dentro da nossa casa. E geralmente acontece da gente aprender na dor. E os flagelos, eles vêm para dar um despertar. Então, você não aprende no amor, aprende na dor. E tem o item do Livro dos Espíritos que trata sobre os flagelos, os desastres da humanidade. E é o item 738, que eu vou ler aqui, ele diz o seguinte: Deus não poderia empregar para melhor a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E os Espíritos respondem: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. É necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Em tratando de flagelo, a pandemia é um flagelo que assola a humanidade. Se Deus nos dá diariamente a oportunidade de evitar o flagelo, visando que o flagelo acontece devido às nossas falhas morais, se temos a oportunidade diária, se Deus nos dá a oportunidade diária de evitar o flagelo, a pergunta que fica é: temos a sensibilidade suficiente para ter a percepção desse flagelo, dessa possibilidade de reparo? Vamos tomar como referência o mal, porque o bem é bem. Vamos tomar como referência o mal. Se estou diante de um mal, mas esse mal me beneficia, eu abro mão para eu praticar o bem? Se o mal existe, é porque nós o praticamos. Então está na hora de começar a pensar, independente do que seja, independente da vantagem que eu vou ter sobre esse mal. Esse mal é certo neste momento? E aí fica a próxima questão, essa contribuição aí nesse pensamento. E para finalizar a nossa conversa, nós vamos lá na questão 799, que ela nos diz o seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E os Espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos, ou seja, amar o próximo como a si mesmo. Se a gente aplicasse essa máxima nessa questão, assim como em tantas outras aqui do Evangelho, teríamos a resposta, né? O Espiritismo vem para contribuir nesse sentido, porque ele vem nos ensinar. E quando fala em destruindo o materialismo, eu vou aproveitar aqui uma fala da Sheiliana através da médium Mônica Medeiros. Sheiliana disse o seguinte: ela deu um exemplo bem básico que a gente tem em casa e é bastante simples, mas às vezes o apego é maior. Ela deu o exemplo do guarda-roupa. Às vezes temos um guarda-roupa que está lá com um monte de roupa, uma esperando emagrecer,
a outra esperando manutenção, conserto lá, que está descosturada, a outra porque já não gosta mais, porque caiu da moda, a outra porque, enfim, tem lá um guarda-roupa lotado, com tanta gente precisando. Esse é um exercício super pequeno para começar o desprendimento. Precisamos levar em consideração que a gente vem de uma cultura e vem de uma encarnação que somos materialistas. Então, assim, acabando a pandemia, acabando o isolamento, esse materialismo vai embora? Claro que não. Isso é um exercício, uma prática que precisa ser feita diariamente. Então, ela dá exemplo também de excesso de enfeites, bancadas de ferramentas, excesso de sapatos. Então, ela orienta, né, que vai se desapegando aos poucos para que esse exercício venha sendo realizado. E, por último, a questão 801, que diz: porque os Espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? E a resposta: não ensinai às crianças o que ensinai aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Então, como nós conversamos lá de início, quando Jesus veio, a população não tinha maturidade suficiente para compreender o que ele dizia. E passado alguns séculos, nós temos o Livro dos Espíritos. E estamos encarnados neste momento. Então, esse livro ele precisa ser usado, lido e praticado. Se esse livro está neste momento em nossas mãos, é porque a gente já tem condição e maturidade suficiente para compreender essa leitura. Então, quando temos o conhecimento, não podemos alegar a ignorância. Estamos partindo para um planeta de regeneração, um planeta que vai ter uma vida melhor, vai ter mais compreensão, vai ter mais tolerância, menos violência. Um planeta de regeneração realmente. E às vezes a gente fica perguntando, será que eu mereço? Será que eu vou participar de tudo isso? E a questão é, o que é que eu estou fazendo para poder estar nesse planeta? O que é que eu estou fazendo pelas pessoas para eu estar neste planeta? Então é o momento de despertar. Então, meus amigos, eu peço o seguinte, que vocês peguem o Livro dos Espíritos, para quem não tem, pode ser baixado em PDF. Depois vou deixar aqui as questões que foram citadas. Leiam com atenção e tragam para a intimidade de cada um. Temos fragilidades e temos potencialidades. Agora é o momento de avaliar como podemos melhorar as nossas fragilidades e pegar as nossas potencialidades e perguntar: o que mais posso fazer além do que já faço com essas potencialidades? Somos seres em evolução, cada um com a sua fragilidade, cada um com a sua potencialidade, mas todos filhos de Deus. Então essa é a mensagem da noite. Eu sou muito grata por me permitirem entrarem nas suas casas, por levar uma palavra do Evangelho. Eu estou com muitas saudades de todos. Um bom domingo, um bom final de semana para vocês. E até a próxima oportunidade. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a ajudar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta
será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.